Bom, estou com alguém aqui que está seguindo uma trilha um pouco familiar para mim. Muitos anos no Flamengo e depois Japão. Tem alguém que lembra esse caminho, né? Pô. Lembra um pouquinho, né, cara? Pô, já aprendeu a falar japonês? Não? Tá com algum, já sabe alguma palavra, alguma coisa? Não? Já treinou? Primeiro que é um prazer, um orgulho estar escutando isso, né? Você dizer que eu sou familiar, assim, de uma pessoa que eu admiro demais, né? Que é o Zico. Eu, pô, me sinto muito bem, assim, e um orgulho muito grande. E um prazer enorme estar aqui. Mas não é só Flamengo, não. Você foi campeão em 4 vezes. Ele foi tetracampeão brasileiro. E você foi tetracampeão brasileiro. E mundial também. Mundial também. Muita coisa em comum. Tem 4 letras. Olha só. Pô, eu não tinha nem pensado nisso. Bem legal mesmo. Espero que tenha ido para o Japão. Espero que não tenha o mesmo sucesso que ele, porque já é querer demais, eu acho. Mas um pouquinho, né? Mas que possa ser, assim, ter êxito, assim como ele teve, o respeito, né, que ele conseguiu lá. Então, são as coisas assim que eu tenho como propósito de ir para lá, para poder ajudar lá e a poder aprender também, né, com o basquete daquele país. Lá ele tem a chave do imperador. Nossa, lá, cara. Tá sem... Sabe que quando eles me falaram, estava conversando com o general manager do time, e eu falei, eu conversei com algumas pessoas que me falaram sobre o Japão e tal, e ela falou Zico. A hora que eu falei Zico, parece que falei uma palavra mágica. Zico? Dico, lá eles falam Dico. Zico. Daí ele falou, mas você, tipo assim, você fala com ele? Fala, não, falo com ele. Como assim? Pra eles é realmente um deus. Isso mesmo. Foi porque, a curiosidade é o seguinte, quando meu pai foi pro Japão, por exemplo, falando de futebol, que é o esporte mais popular, no Japão, cara, no futebol era totalmente amador, né? Então eles resolveram fazer uma liga profissional em 91, em 92, e em 91 começaram a levar alguns estrangeiros e meu pai foi para ajudar lá a profissionalização do futebol japonês. Então, as empresas tinham nome, os times tinham nome de empresa, assim, Sumitomo, que foi o time que ele foi, Toyota, Honda, Nissan, Panasonic, eram esses os nomes. E aí eles fizeram aquele padrão americano, que é o nome da cidade, com... Uma franquia, como se fosse uma franquia. Né? Só que assim, era engraçado, porque meu pai conta essas histórias que ele chutava a bola pro alto, um zagueiro chutava a bola pro alto, para fora, e eles achavam que era home run do beisebol. E vibravam. Então, assim, era muito amador, muito amador. Eu fico pensando, basquete japonês. Primeiro eu queria saber como é que veio o convite, como que surgiu o convite, e o que você pensou na hora? Pô, vou pro Japão, cara, Japão, basquete do Japão, o que eu fico imaginando, Já tem um tempo, né, que desde que eu estava com a seleção brasileira sub-19 no Mundial em 2007, no Mundial que foi na Sérvia, e o Brasil fazia acho que 8 anos que não jogava um campeonato mundial. E a gente classificou, eu fui o técnico dessa equipe, e a gente ficou na 4ª posição. Que ano foi isso? 2007. 2007. E aí o Brasil foi disputou a semifinal, bateu nas quartas de final a Austrália, que estava invicta na competição. O armador era o Patrick Mills, daí do Spurs. Do Spurs, que arremessa de 3 pra caramba, bom jogador. Ele era o armador desse time da Austrália, estava invicto na competição. E a gente jogou uma semifinal com o time da Sérvia, que acabou sendo campeã, bateu nos Estados Unidos na final. E a gente ficou na 4ª posição. Estados Unidos tinha DeAndre Jordan, Stephen Curry, esse era o time que jogava... Timinho mais ou menos. E a gente ficando na 4ª posição abriu um pouco, assim, me abriu a oportunidade aí no cenário internacional. Então, depois disso, tive alguns convites para trabalhar em seleções, em equipes fora do Brasil. Mas como eu estava numa trajetória, tanto de seleção brasileira, quanto de clube, e eu naquela época também me sentia não tão preparado para poder já pegar um time assim fora do Brasil, eu precisava, acho que, desenvolver ainda mais. Fazia pouco tempo que eu estava na seleção brasileira, né, adulta então, muito pouco tempo, eu entrei em 2004, estava 3 anos só numa seleção brasileira adulta. Eu quis então investir um pouco mais para eu me preparar para poder sair. Então, desde aí já vinha aparecendo alguns convites. É um namoro antigo, então já meio que... De sair. Mas como eu estava muito inserido dentro da seleção, né? Estava muito aí num trabalho com a seleção brasileira, desde 2004 até a Olimpíada, eu fiz sempre, deixei como prioridade eu estar no meu país. E nos clubes que eu trabalhei, desde 2011, 12, né? Quando eu fui para o Flamengo, aí as coisas foram acontecendo muito bem, a gente foi conseguindo títulos, e eu acho que então a
a minha missão não tinha encerrado aqui. Então eu sempre fui dando prioridade para poder ficar aqui e seguir com a carreira aqui. Eu não sei se apareceu coisa para você na Europa, mas assim, eu suponho que, tirando a Europa, para ir para qualquer outro país para ser treinador de basquete, quando você está ainda no início de uma trajetória, deve ser uma incógnita, né? Porque você não sabe o que vai... Vai que você some do mapa, não é? Tipo assim, acho que deve ter essa ideia. Eu tive muita, assim, tive proposta... Sempre tenho proposta da Argentina, Uruguai, Venezuela, México... tive uma proposta para ser técnico da seleção de Porto Rico, foi antes do Pan-Americano de Toronto. Que você está falando de seleções que tem tradição, pelo menos Argentina, Porto Rico. Isso aí, de Porto Rico foi a seleção, dos outros foram equipes. Era clube times. Na Argentina, por isso. Exemplo. Então, tive uma proposta da Nigéria, para ir para a Nigéria. Então, foram propostas assim que... Tudo clube? Nigéria também clube? Nigéria também é um clube. Eu tive propostas assim para sair do Brasil e eu tinha um desejo mesmo de sair. Mas como as coisas estavam encaminhadas aqui, eu falei, não, vou investir um pouco mais, tanto na seleção quanto nos clubes aqui, no caso depois como o Flamengo, mais ainda. Foi muito melhor para você, né? Muito melhor. E acho que eu fui também amadurecendo, fui me preparando, que acho que é bastante importante. A gente nunca deixa de estar preparado, de se preparar, aliás, né? Mas a gente sempre... tem que adquirir uma bagagem para assumir um compromisso como esse aí. E agora, como já fiquei fora da seleção brasileira, né, com a mudança da gestão, e depois, agora, quando acabou o contrato do Flamengo e a gente não renovou, eu faço, bom, agora então eu vou colocar essa prioridade de, se eu puder sair do Brasil, tiver uma boa proposta, eu vou ver com carinho. E acabou acontecendo essa proposta do Japão. Muito também porque o técnico da seleção japonesa é um argentino, que eu me dou muito bem com ele, que é o Julio Lamas. Inclusive ele foi técnico do Real Madrid, um técnico de altíssimo nível, né? Técnico da seleção argentina também. Ele está há quanto tempo lá na seleção? E ele assumiu agora, depois da Olimpíada, ele assumiu a seleção do Japão. Já com o objetivo de poder classificar para o Mundial, que agora é sistema de eliminatórias, então ele pegou a equipe com esse objetivo, de poder jogar na China, o Mundial da China. E também a Olimpíada, né? Depois da Olimpíada do Japão. Então, para ele fazer esse ciclo olímpico. E aí apareceu essa proposta, os clubes procuraram ele para poder que ele pudesse indicar alguém. E ele acabou me ligando, perguntando se eu tinha interesse de ir. Eu falei que tinha. Ele me falou só coisas boas. E ele falou, bom, então eu vou dar uma olhada aqui, eu vejo, porque tem alguns clubes interessados. Tá bom. E passou um tempo... coisa de algumas semanas, e me ligou o GM, né, o General Manager dessa equipe aí de Sapporo. Ele chama Levanga Hokkaido, porque é no estado de Hokkaido, no norte do Japão. Então, a hora que apareceu isso... Já fez a sua pesquisa já pouquinho, pelo menos. Já estou sabendo bastante coisa. Parte da geografia você já está começando a pegar um pouquinho. Isso aí já não me pega não, mas aí já estou sabendo. E aí a primeira coisa que eu fiz, quando eu pensei, bom, esporte, Japão... No Brasil, quem era muito assim, eu tenho um bom relacionamento com ele, a gente conversa bastante, seu pai, o Zico. Claro. E aí eu falei, não, vou falar com ele para eu saber como é que é. E ele falou, cara, é difícil eu falar alguma coisa ruim do Japão. Inclusive ele estava no Japão quando eu liguei para ele. Encontrei até o Bruno no Maracanã, no jogo. Foi aquele negócio, eu não sei, ele foi 2 vezes pro Japão esse ano, ele foi no aniversário de 25 anos da J-League, e ele foi para fazer comercial lá do McDonald's também. Que então, ele foi essa época. Foi gravar comercial lá. E aí ele falou, não, inclusive eu tô aqui e vou te contar uma coisa, o presidente dessa liga agora foi o cara que me levou para a seleção do Japão. Eu conheço muito bem ele. Eu falei, porra, então... Melhorou mais ainda. Ou seja, ele ia falar com propriedade. Que o Zico ia falar para mim com uma propriedade. Não ia falar, não, vem aqui que é legal, pensando no futebol. Não, ele já estava pensando exatamente como é a liga. Por que a liga? A liga, o Japão já tinha uma liga. Só que era uma liga profissional e tinha uma outra liga que não era tão profissional assim. E eles começaram a entrar num conflito. A Federação Internacional, a FIBA, teve que fazer uma intervenção no país e suspendeu o Japão de todas as competições oficiais até que eles se organizassem internamente. E criaram, então, essa liga nova, que é essa quando a gente pensa, eu ia primeiro começar do Japão exatamente por isso, porque
você fala em Ásia, por exemplo, a China, ela tem uma tradição já melhor do que o Japão. E tem jogadores mais altos, me parece. Isso mesmo. Né? Não sei porquê, mas já foi o Yao Ming, foi aquele último que foi lá o Jianling, sei lá qual é o nome dele. O Jeremy Lin também, que apesar de ser americano, mas é de origem, acho que ele é de origem chinesa, né, o Jeremy Lin, né? Se eu estou enganado. Então a China já tem uma tradiçãozinha de basquete. O Japão não tem tradição nenhuma, né? O Japão, aliás, a dificuldade do futebol, meu pai sempre disse isso, é que se tivessem jogadores um pouquinho mais altos, principalmente goleiro ou centroavante, o Japão, nessa Copa do Mundo, você viu, cara, o Japão dominava os jogos, perdia gol, mas aí, bola na área, o belga subia mais do que o cara. Foi assim que acabou ficando fora. O goleiro, você viu, o goleiro na Copa com o meu pai em 2006, ele já sofreu com isso, e agora de novo. Então o Japão tem esse problema de altura, lógico que no basquete deve ter japonês alto lá. Mesmo. Mas eu fico pensando que assim, o japonês ele é muito organizado, né? Então para estar para estar investindo numa liga, eu até soube que tem uma coisa dos 3 estrangeiros também, né? Isso. São o quê? São quantos estrangeiros? Lá eles fizeram assim, como é uma liga, essa fusão, assim, essa nova liga que é a B-League agora que eles colocaram, porque era GBL, e agora é B-League. Quando falou, né, B-League, todo mundo pensou que era Liga B, segunda divisão, não é? É B de basquetebol. Então... porque do futebol é J-League, é Japão, aí... Né, já pensa que é uma outra coisa. Que é outra coisa. Mas essa liga profissional é muito bem estruturada, e como ela é nova, surgiu agora em 2016, é bem nova, bem recente, eles estão ainda... Algumas coisas eles estão se adaptando. Então, por exemplo, até a temporada passada, você podia ter na equipe 3 estrangeiros. E esses 3 estrangeiros, você poderia ter eles no jogo. Só que na quadra, só 2. Então, você poderia revezá-los ali durante a partida. Isso é importante demais, cara. Agora eles mudaram. Agora você pode ter na partida 2. Você pode ter 3. Mas na partida só 2. Eu acho que era mais difícil de controlar isso, né? Se estão os estrangeiros... Mas eu acho que isso é bom porque você incentiva o japonês a jogar. Claro. Que foi meu pai falava isso do Japão, do futebol, que nos Estados Unidos, lá atrás, na época do Cosmos, eles deixavam o time inteiro. Você tem ali a camisa do Beckenbauer do Cosmos aqui. Esse time do Beckenbauer e do Pelé, era praticamente os 10 quase eram só estrangeiros. Então você não incentivava o americano a jogar. O japonês já fez diferente. No Kashima, meu pai, Alcindo e o Carlos Alberto, o resto era japonês. Então os caras incentivam eles a jogarem, né? Porque senão o cara... Pô, só tem estrangeiro aqui, perde o incentivo de jogar. Você falou do Alcindo, quando eu conversei com seu pai, ele até me falou assim, cara, quem jogou muito em Sapporo foi o Alcindo. O Alcindo ficou um tempo em Sapporo. Né? Muito depois do Kashima. Mas aí o que aconteceu? Eu acho que tá dando resultado. Por quê? Porque agora, nessa última... Até em, como é que fala? Garrafa de refrigerante ele aparecia. Pois é. Fez comercial de peruca, o Alcindo lá no Japão Aí, tá dando resultado, porque nessa última eliminatória agora, o Japão ganhou da Austrália pela primeira vez na história. E a Austrália tem também tradição, muitos jogadores da NBA, né? Então tá surtindo efeito, assim, a liga, eles estão muito organizados e eu vejo o investimento que tem de estrutura também. Como a próxima Olimpíada no Japão, eles estão investindo muito em estrutura, melhorando muito a qualidade das equipes. E é uma liga forte, é uma liga que os estrangeiros que estão indo são estrangeiros de bastante qualidade, muito técnicos europeus, sérvios, croatas, espanhóis, lituanos, são muitos técnicos da Europa ali, além de alguns americanos, né? Então, para mim vai ser um desafio, né? Como vindo aqui da América, principalmente aqui da Sudamérica, né? Sul-americano, acho que é o primeiro técnico que está indo para lá. Então, isso tudo me motivou, até por ser também uma liga nova, né? Onde eles estão um desafio, isso aí me motivou muito a poder estar pegando essa proposta. O Japão, quando ele se propõe a fazer um negócio sério, organizado, é difícil segurar eles. Tomara que, eu não sei da parte profissional, tomara que dê tudo certo, lógico que eu tenho certeza que vai dar e acho que a liga vai crescer. Agora, o problema de ir para o Japão é tu não querer voltar. Eu vou te falar uma coisa. Quando a gente saiu de lá, a gente morou 92 a 94, quando a gente saiu de lá, minha mãe já estava querendo vir embora, porque muito tempo fora, eu falei, você vai se arrepender um dia, porque por mim a gente ficava, por mim eu ficava. Porque eu adorava o Japão. O Japão
como se uma segunda casa. Tóquio, então, que eu morava, era um absurdo. Eu fui jogar depois em outra cidade, mas Tóquio era demais. Eu tô pra achar ainda alguém que me fale mal, porque ainda tem, com todo cara. mundo que eu falo, só me falam coisas boas. Conversei com o Alexandre Torres, né? Ele falou comigo hoje. Conversei com ele e ele morou em Sapporo também. É teu vizinho, né? É teu vizinho, meu vizinho no condomínio. Uma coisa que, assim, que todo mundo fala, que é unânime, até quando eu pergunto, você conhece Sapporo? O que você conhece fora o frio? Porque todo mundo fala que é uma cidade muito fria. Eu sou suspeito que eu adoro frio, mas assim... que é muito frio. E até é conhecido por isso, pelos festivais de inverno que tem, pelas estações de esqui. Então, eu acho que é uma cidade meio que turística, assim. Então é uma cidade fria, mas eu conversei com um amigo meu que ele mora no Japão há muitos anos e morou em Sapporo e agora está morando numa outra cidade que é mais quente, em Chiba, que é perto ali do Japão, de Tóquio. E ele falando para mim assim, Neto, eu sinto mais frio aqui, quando é frio, do que quando eu estava lá, que a temperatura era bem mais baixa. Por quê? Porque a cidade é toda preparada... É toda preparada para o frio. O japonês ele é todo preparado para tudo. Ele falou, eu não sentia, eu sabia que estava menos 15, porque eu via a temperatura, porque senão eu ia saber nunca que estava menos 15, porque é o que faz lá no mas você inverno. Vai notar, já falou com meu pai, mas quando precisar de alguma dica também, pode falar comigo, que eu sou suspeito, vou falar. Uma coisa que você vai notar muito é a educação do povo, né? Que é assim, uma coisa absurda. Você andar de trem, andar de metrô no Japão é uma delícia. Eu só andava, eu aprendi a andar, eu não andava aqui no Rio e comecei a andar lá, né? Só me locomover de trem e de metrô, entendeu? Meu pai tinha jantar, eu vou de carro, eu falava, eu vou de trem, eu prefiro de trem. Eles falaram que é muito fácil o acesso. É muito fácil, tem pra É uma tudo. cidade grande, né? É uma cidade que... Sapporo é uma cidade de 2 milhões de habitantes, a quinta maior cidade do Japão. Então é uma cidade que eu acho que tem toda essa estrutura. E quinta maior cidade, eu fiquei em Fukuoka, que era entre as 6 também, quinta ou sexta. E é brincadeira, entendeu? As 10 principais do Japão eu acho que são absurdas. Agora, se você botar o pezinho no chão, você vai sentir tremer lá bastante. Né? Se você morar em apartamento, se cuida que... Você perguntar ao meu pai, ele já passou por mais de, 100 terremotos. Eu passei por mais de 20. Mas ele falou que teve um que ele estava no prédio, e o prédio fazia assim, e o vidro, ele via do 20º andar, ele via o chão, assim. Então ele falou, isso vai ser não querendo te assustar não, mas assim, isso vai ser uma experiência diferente, né? Que o japonês, ele faz o prédio, por exemplo, se tem um prédio de 30 andares, ele faz 30 andares para baixo, de mola, para segurar. É uma estrutura, não sei explicar, mas é uma coisa muito... Acho que é uma arquitetura que já está bem preparada, né? Para suportar... Os terremotos que tem lá, se ocorressem aqui no Rio, por exemplo, destruir a cidade inteira. Eu falei com o Varejão, a primeira pergunta que ele fez foi pergunta pro Neto se ele já aprendeu a falar japonês. Tá aprendendo. Tem que aprender. Tem alguma coisa que eu sei, porque... quando eu era mais novo na minha cidade eu jogava beisebol, né? E beisebol era na minha cidade com muitos japoneses. Então eu frequentava ali... Taco era beisebol? Taco. Não, beisebol. Beisebol mesmo. Era beisebol mesmo. Então, assim, eu convivi com muitos japoneses, né? Então, algumas coisas assim eu aprendi. Que agora estão vindo assim à memória, né? Quando eu começo a ver, agora começa a voltar um pouco aí. Não, mas você vai fazer sucesso lá com certeza. Agora, eu queria falar assim, porque você... tudo que você conquistou no Flamengo, né? O Flamengo foram 4 campeonatos brasileiros, né? Depois o Mundial, que foi, acho que, o principal título, né? Pelo Flamengo. E eu fico imaginando, a gente que é do futebol, apesar de você ver que eu faço meus programas de NBA aqui, eu gosto de basquete desde pequeno, mas assim, a gente sabe diferenciar os profissionais de esporte aqui no Brasil que não são de futebol. Que são basquete, vôlei, tênis, qualquer outro esporte, né? Eu costumo dizer que o esporte número 1 do Brasil é o futebol, o segundo é o futebol, o terceiro é futebol. O quarto, aí vem o que tiver na moda, na época. Isso mesmo. E eu fico feliz de ver uma liga aqui na NBB se consolidar assim como marca, porque a impressão que dava pra gente é que o vôlei, o basquete, sempre tinha uma empresa que vinha, uma Sadia da vida, aí pega 5 estrelas, vai pra lá, faz um timaço, aí o time ganha todo mundo, daqui a pouco eles saem, aí vai vir um ciclo, né? Você fica dependendo disso. Então eu queria que você explicasse um pouquinho de como trabalhar num esporte que no Brasil não é o futebol e que você precisa tanto de apoio, entendeu? E ver uma liga como a NBB hoje, né? Virar uma marca, sabe? Eu comecei como técnico, assim, de adulto, né? De equipes profissionais, comecei no Paulistano.
tanto de categoria de base, depois assumi a equipe adulta em 2001. E aí eu fiquei ali por um tempo, eu fiquei no Paulistano com a equipe adulta até 2007. Nesse período, a gente jogou, o Paulistano também conseguiu pela primeira vez classificar para um campeonato nacional. Era o campeonato nacional, você tinha que classificar, que era o campeonato da CBB. Você classificava pelo estadual, pelo paulista, que não era nada fácil, né? Porque as equipes eram muito fortes. Lá tem mais tradição de basquete, né? O interior de São Paulo é muito mais forte muito do que o do forte. Rio. Então a gente penou para classificar. A gente foi conseguir classificar, acho que na segunda temporada, terceira temporada. Você tem lá Franca, Nossa, Franca, a gente tinha Mogi, que era muito forte. É verdade. Bauru. Equipes que ali sempre investiram. E na época ainda tinha Ribeirão, Araraquara, Ribeirão com Coque, Araraquara, Uniara, que era muito forte. Sempre as finais eram disputadas por eles. São alguns casos extraordinários que até o basquete, se bobear, porque tem um time da cidade, é melhor que futebol, né? Mas era Franca, por exemplo, Franca, é incrível. Lógico, a cidade respira o basquete. Né? Tá sempre lotado. E Ribeirão também, quando tinha o Coque, né? Por mais que ali também tem o futebol forte, né? Mas o Coque era uma referência muito forte, né? A equipe de Ribeirão. E acabou que a gente conseguiu jogar uma semifinal com o Uniara. A gente conseguiu ganhar do Uniara, que era um dos times mais fortes que tinham, e depois a gente jogou a final com o Coque, perdendo na quinta partida. Então era um time novo, que foi o paulistano, e conseguiu superar e surpreender durante a temporada. Isso chamou um pouco a atenção. Mas era muito difícil, né? Porque a gente jogava aquele campeonato da Confederação, da CBB, que era um campeonato que acabava emendando com o Paulista, as equipes de São Paulo ficavam muito sobrecarregadas, né? E aí depois aconteceu que veio o NBB... Aí não tem aqueles valores absurdos de televisão, que no futebol não tem esse luxo de você... deve ser complicado. É complicado. Salário, os caras não sei se tem outra profissão, mas às vezes pode ser que tenha que fazer alguma outra coisa, não sei. Mas é complicado mesmo. E aí veio o NBB, eu participei dos últimos campeonatos da Confederação, né, do Nacional pela CBB. E aí depois eu só fui participar do NBB como técnico, né? Porque eu estava afastado ali, estava só com a CBB como assistente técnico, como técnico de categorias de base. Eu fui só entrar no NBB 4, com o Joinville. Então, o NBB 1, 2 e 3 eu fiquei fora, não dirigi nenhum time. Eu ia te perguntar isso, você já entrou no Flamengo já como NBB, né? Entrei no Flamengo sim, mas antes do Flamengo eu joguei o NBB você já jogou pro Joinville. E aí a gente jogou essa temporada que despertou a atenção ali do Flamengo e eu vim pra cá. E o legal é que daqui, e eu falo muito isso nos lugares que eu vou, nos eventos que eu vou, é incrível como essa liga está conseguindo a cada ano melhorar aquilo que já é bom. É impressionante. Os eventos que eles fazem, a própria liga, o próprio NBB, né? Porque se for ver, a liga, ela não é só o NBB, é um campeonato da Liga Nacional. Claro. Né? A Liga Nacional é formada pelos clubes e tem um campeonato que é o NBB, que é o campeonato da primeira divisão. Mas eles têm a Liga Ouro, que é a Liga de Acesso, eles têm a Liga de Desenvolvimento, né, que também é bem estruturada, já está conseguindo fazer com que apareçam novos talentos. É investir no basquete sem deixar de investir na marca. Exatamente. Né? Que a marca é importante pra caramba. Então, eles têm o próprio Jogo das Estrelas já virou um produto da Liga, né? Que é incrível o evento que é o Jogo das Estrelas. Então, eles estão conseguindo fazer com o basquete melhorar aquilo que eles já têm de bom. Então, eles não se acomodaram. Acho que isso é uma coisa que faz com que a gente veja que o basquete realmente está evoluindo aqui no Brasil. E o Flamengo, por ser um time de massa, quer dizer, você conquistar títulos no Flamengo. A gente sabe que o Flamengo, por mais que tenha outros esportes e a torcida vai e tudo, não tem como competir o carro-chefe do futebol, mas ao mesmo tempo tem público para ir nesses outros esportes. Então é legal, cara, você pegar uma arena igual do HSBC e ver lotada. Lotada. Tudo bem, é um time de massa, mas você não espera que no basquete vai ter aquele número de pessoas ali. Isso não só a arena, como a gente jogou, nós jogamos 2 finais ali na arena, né? Nós jogamos a final do primeiro ano de 2012, 2013 contra a Uberlândia e depois a gente jogou a final de 2013 e 14 contra o Paulistano, que a arena ficou completamente lotada. Impressionante.
E nós jogamos também ali a final do Mundial, Mundial, né? Que foi contra o Maccabi Tel Aviv. Nesse tempo todo, se fosse escolher assim, um jogo, jogo da tua vida, tá dentro desse período do Flamengo, com certeza. Todos os títulos eles são muito especiais para mim, muito. Cada um tem a sua particularidade, mas o que... Tem que falar um, pô. Que eu tenho que falar, que para mim é verdade, que marca muito, é claro que foi a final do Mundial, por tudo. Claro. Primeiro, pela dimensão que é o maior campeonato de clube do mundo. Né, o maior campeonato que tem relacionado a clubes no basquete. Tirando a NBA. Tirando a NBA, claro. Lógico, não. Então, muito importante foi esse título pra gente. Mas foi como nós conseguimos chegar ali. Né? Pra gente conseguir jogar essa final, nós tivemos que ganhar o NBB. Então, nós tivemos que ganhar o NBB anterior. Nós ganhamos esse campeonato. Depois nós ganhamos... é difícil, só NBB já Depois é nós ganhamos a Liga das Américas, que é tipo uma Libertadores, né, do futebol, a Libertadores do basquete, só que ainda com Porto Rico, né? A Libertadores não tem Porto Rico, mas no basquete Porto Rico é forte, então tem as equipes de Porto Rico, e a gente conseguiu ser campeão invicto dessa competição, e que deu direito a gente jogar esse Mundial, e a gente conseguiu o título desse Mundial. Então, o título do Mundial, esse jogo aí do Maccabi que a gente conseguiu ganhar, representa pra gente tudo isso. Então, esse jogo... consagração de todo o trabalho que vocês fizeram. Exatamente, foi uma sequência. A gente ter ganhado o NBB, depois passado para a Liga das Américas, ganhar de uma forma invicta. O Flamengo nunca tinha jogado um Final Four, né? Ou seja, uma semifinal dessa competição, e a gente ganhou invicto. E aí a gente jogar contra uma equipe que era o Maccabi Tel Aviv, que tinha ganhado a Euroliga, porque agora já não joga mais a Intercontinental com o campeão da Euroliga. Joga com uma segunda divisão da Europa. E a gente jogou contra o campeão da Euroliga, que tinha ganhado o Real Madrid, ganhado o Barcelona, CSKA, Fenerbahçe. É um time que era o top da Europa. E a gente conseguiu ganhar. Danada, né? Então, isso representa, assim, acho que coroa o trabalho, né? Claro. Muito importante, assim, por tudo. Acho que... E foi a primeira coisa que eu falei quando eu cheguei aqui. Eu falei assim, que eu sabia que era importante para o Flamengo ganhar títulos, muito importante. Mas eu não queria só ganhar títulos, eu queria que o Flamengo se tornasse uma referência de basquete. Quando alguém falasse de basquete, Brasil, pensasse em Flamengo. Eu acho que isso acabou acontecendo. É importante, porque teve uma matéria, inclusive, eu falei isso outro dia, que você foi naquela excursão do Flamengo para NBA. Que foi jogar contra o Orlando e tal, não sei o quê. Eles fizeram uma matéria em que a loja do Flamengo aqui não vendia camisa do Flamengo de basquete, mas vendia do Lakers, do Chicago, do Boston, quer dizer assim. Eu achei, por mais que as pessoas não comprem, você tem que saber investir no marketing do clube, do esporte, porque só assim que você vai valorizar mais. Isso eu acho que também fez parte da evolução. Hoje já tem. Hoje já tem. Né? Então, acho que isso fez parte de uma evolução. Quando a gente chegou, tinham muitas coisas que estavam abaixo assim, daquilo que poderia se relacionar com a dimensão que é o Flamengo, com a grandiosidade que é o Flamengo. Eu fiz um evento de futebol americano há pouco tempo, Flamengo Imperadores, jogando lá no centro de futebol, e eles estavam vendendo camisas, vendendo coisas. Você tem que hoje ter um público a gente já vê isso. que tem já evoluiu nesse sentido, né? E você falando da NBA também, é incrível como a gente foi jogar com Orlando e era uma pré-temporada, era a pré-temporada oficial, eram jogos oficiais, né, da pré-temporada da NBA. E foi recorde de público de pré-temporada. Flamengo e Orlando foi recorde de público. Orlando tem pouco brasileiro, pouco flamenguista. O Flamengo vai jogar de novo esse ano, né? Então, a gente vê como realmente, acho que concretizou isso, do Flamengo ter virado uma referência, né, de basquete no Brasil. E eu acredito muito assim, que mais do que o título é uma referência do trabalho. A gente vê muitas equipes que acabaram também, depois de a gente ter ganhado 4 vezes, falaram, pô, o que esses caras estão fazendo aí? E o crédito é muito, acho que, do trabalho, né? Me corrija se eu estiver errado, porque eu não sou... Eu confesso que, como eu sou do futebol e eu acompanho basquete mais NBA, só NBA, então eu não acompanho muito o basquete brasileiro. Na NBB tem uma distribuição... Não é como antigamente que tinha um ou dois times que tem todas as estrelas e tem um monopólio, não é? Não. Tem uma distribuição melhor de estrelas, de jogadores. Tem, né? As equipes estão evoluindo muito, né? As equipes, acho que elas estão conseguindo, até pela própria visibilidade que está tendo a liga. Um investimento maior dos clubes. Um investimento maior, então as equipes estão conseguindo ter recurso para poder investir nas equipes. Eu acho que, particularmente, eu acho que poderia ser mais. Né? Eu acho que poderia ter, pela grandiosidade que é o campeonato e tão competitivo como eu acho que poderia ter mais investimento. Acho que é um momento já, assim como os clubes se uniram, né, para poder fazer com que o campeonato fosse melhor, acho que agora também era o momento dos clubes se unirem e se ajudarem como conseguir
ter mais investimento para poder melhorar a qualidade. Mas a gente já vê isso muito melhora isso. Tudo, né? Mas a gente já vê, por exemplo, os estrangeiros que estão vindo já são estrangeiros de grande qualidade. Né? Os estrangeiros, os brasileiros estavam fora do Brasil, jogando Europa, ou mesmo NBA, Estados Unidos, como foi o caso agora do Leandro e do Anderson, de poderem voltar para equipes aqui no Brasil. Então mostra a credibilidade que está tendo a Liga e o basquete brasileiro. Então acho que isso ajuda. E uma outra coisa que com certeza tem também um pouco, tem o mérito, né? Não digo nem um pouco, mas que tem um mérito também da Liga e dessa competição que a gente jogou, de eu poder também ter ido para o Japão. Acho que o Brasil estava sempre importando técnico. Então a gente via o Brasil contratar técnicos estrangeiros para as equipes, técnicos estrangeiros para a seleção. E agora quando o Brasil começa a exportar um técnico, né? Então o Brasil agora está conseguindo fazer com que um técnico consiga ir para uma liga que está investindo, onde é uma liga onde está pegando só técnicos europeus. Que as pessoas comecem a ver treinadores aqui, fazer o contrário. Quem sabe agora também não abre uma porta para os técnicos brasileiros, né, e poderem ter uma visibilidade. Tem um técnico brasileiro treinando no Japão, num time, numa liga forte. Eu ia entrar nesse assunto agora. Eu ia entrar nesse assunto agora para dizer o seguinte. A gente, como profissional, eu que fui jogador de futebol, a gente tem o sonho de ir para a Europa, de ir para a seleção brasileira, porque você sabe que o jogador brasileiro pode ir para a Europa, né? A maioria dos craques vão para a Europa. Você como treinador, porque assim, deve ser engraçado, no basquete, abriu-se uma porta, desde a época do Oscar, do Rolando, que foi o primeiro, Gerson, Pipoca, que foram para lá, e aí depois, lógico, Varejão, Nenê, Leandrinho, Alex, Splitter, esse último agora o Bebê, Cristiano Felício. Né? Isso, o Felício no Bulls, né? Depois então, até no seu time, o Faverani. O Faverani, o Fábio Melo também, né? Coitado, que faleceu. Mas assim, abriu um mercado muito grande para jogador. Só que o treinador... Raulzinho também no Itaia. Só que assim... Eu fico imaginando para você, porque o grande sonho do treinador antigamente devia ser a seleção brasileira, aqui no Brasil. Porque assim, deve ser quase impossível um treinador brasileiro hoje ir para a NBA. Ainda, né? Ainda tem isso. A tua referência, assim, geralmente para o treinador brasileiro é o quê? Europa? Assim, até porque é mais próximo o estilo de jogo, né? Até porque é basquete FIBA. Né? A NBA tem as regras próprias da NBA. E as mesmas regras que a gente joga é o basquete FIBA, né? Que a Europa, então, é mais próximo. E é lógico que, assim, um desejo muito grande de ir para a Europa. A NBA era uma coisa, assim, que, é claro, um assistente técnico, eu tive alguns convites para participar de Summer League, né? Como parte de um staff de algumas equipes. Eu não tive a oportunidade, que estava sempre envolvido com a equipe e tal, ou seleção, né? Fiquei muito tempo em seleção brasileira, então eu não tinha essa disponibilidade, que agora já dá para começar a pensar nessa possibilidade. E... assim, mas a gente, claro, uma coisa mais próxima da gente, assim, que é um sonho também, mais próxima que eu digo é no sentido de ser mais realizável, vamos dizer assim. Já tiveram treinadores na Europa, brasileiros, não? Que fizeram algum que teve, assim, não, que você lembre, não, né? Não, que eu lembro. Também já é uma coisa, já é uma coisa difícil, né? É, uma coisa difícil. Acho que pode ser um início agora, né? Também. Eu espero que sim, espero que possam ter, até porque o nível dos técnicos brasileiros tem melhorado muito. Não que eles sejam ruins, mas acho que tem evoluído o nível dos técnicos brasileiros para poder chegar um dia num patamar de estar pleiteando, pelo menos, ser assistente. Eu tive, há duas temporadas atrás, eu tive um convite para ser assistente do Valência, na Espanha. Mas como eu tinha contrato com o Flamengo, estava bem aqui, né? A gente tinha acabado de ganhar uma temporada. E também como assistente eu achei que não, vamos continuar mais uma temporada aqui. Que você é o apesar de que principal. O Valência foi, tinha nessa última temporada que foi o Real Madrid, a temporada anterior o Valência foi o campeão da ACB, né, que é a principal liga lá. Pois é, lá os clubes de futebol europeus têm tradição no basquete. Você vê o Fenerbahçe na Turquia. A Euroliga é muito forte. Olympiacos, Panathinaikos, Barcelona, Fenerbahçe, né, são equipes fortes. Real Madrid, Barcelona, CSKA, são times fortes, né, do futebol que estão. Quando me perguntam muito assim, o que eu acho dos times de camisa no Brasil? Eu falo, eu acho incrível, cara. Eu acho que o Flamengo também despertou bastante isso, né? A gente vê, por exemplo, Botafogo, Vasco agora, né? Que antes era só o Flamengo aqui no Rio, agora já tem Botafogo, o Vasco voltando. Em São Paulo devia ter mais, né? Em São Paulo agora o Corinthians vai jogar. Então a gente vê assim, o Palmeiras já jogou, espero que volte, né? Então
eu vi um desejo assim bem possível aí poder estar voltando como Santos, São Paulo, fazer equipes que eles estão com esse desejo. A Liga tem feito aí alguns encontros com eles para que possam realmente fazer essas equipes, né? Que eu acho que é muito interessante. A gente vê Nordeste, o Sport jogava, né? Então eu acho que é bom, né? É muito importante. É muito importante. Dos torcedores, até porque dessa forma, como é um país do futebol mesmo, e não tem como negar isso, né? Você associar uma modalidade a uma camisa forte, que é uma camisa de time de massa, você ajuda a popularizar a modalidade. E você deixando, massificando a modalidade, a probabilidade de você crescer é grande. É verdade. Cara, um brinde aqui pela tua vinda. Sucesso, vai ter um gambatê aqui para você, que é sucesso em japonês. E manda notícia de lá, manda foto. Vai falando. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Obrigado, cara.